A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma quinta-feira para estudarmos os Salmos. Tem sido muito edificante estudarmos os Salmos. E nesta quinta-feira vamos meditar no Salmo de número 73. Abra o seu coração e permitas que o Salmo 73 leia o seu coração, leia a sua vida. E eu quero convidar você agora para orarmos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pela unção do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra. Fala conosco e a Tua palavra possa ler os nossos corações, ler a nossa alma e produzir em nós salvação, libertação e milagres. Pai, oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém e amém. Então abra agora a sua Bíblia no Salmo de número 73. Tem 28 versos. Nós vamos ler todos os 28 versos para que possamos ter um entendimento melhor. O tema do Salmo 73 é: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles é a desonra. Então vamos ler. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos ímpios, dos soberbos, ao ver a sua prosperidade. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como as outras gentes, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam imaginações no seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem: como sabes, Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia eu tenho afligido e castigado a cada manhã a minha alma. E se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios e tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Eu era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, e tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem,
mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando-se, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Coloquei em Deus a minha confiança para anunciar todas as tuas obras. Amém. Pastor André? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A gente vai estudar agora um pouquinho sobre o Salmo de número 73. O Salmo de número 73 foi escrito por Asaf. Asaf, ele escreveu uma série de salmos também. A gente, se os irmãos lembram que tem acompanhado essa série do livro de Salmos, foi o Salmo de número 50. Nós estávamos ainda na época na igreja, foi no nosso templo. Ele escreveu o Salmo 50, número 73, até o número 83. Asaf era da linhagem de Levi, um dos filhos do Levi, ele era um levita. Então ele era responsável pela adoração, no reinado de Davi e no reinado de Salomão. Ele, no templo de Salomão, ele era um dos adoradores a Deus. Ele era um levita, ele era um salmista, ele era um encarregado pela música no templo e ele era um profeta de Deus. Ele era um profeta da proclamação do juízo de Deus. Asaf, nesse salmo aqui, ele surge uma grande dúvida, na verdade, que é o que a maioria das pessoas tem, né? Que é a prosperidade dos ímpios. Por que a outra pessoa é próspera e nós não somos? Nós não somos tão prósperos em algumas áreas e outras pessoas são mais prósperas que a gente, né, pastor? Então, Asaf estava com essa dúvida nesse salmo e a gente vai estudar mais sobre isso. Amém? E é interessante notar, pastor André, que Asaf, ele ficou perturbado com a aparente prosperidade dos ímpios. Por que parece que o ímpio não é afligido? E parece que o justo é afligido. Então ele no seu pensamento, ele questiona Deus. É interessante notar, pastor André, que no verso 16 ele diz: quando eu pensava em compreender isso, eu pensava. E estava simplesmente na mente dele, ele estava pensando. Agora, ele era um adorador, ele estava no templo, tinha comunhão com Deus, mas a sua mente estava perturbada, a sua mente estava perturbada. É bem provável que uma seta maligna, uma interferência maligna perturbava a sua mente. Agora ele tinha uma certeza: Deus é sempre bom para com Israel e para com os limpos de coração. Ele tinha essa certeza. No verso 1 ele diz isso, e também no verso 28. Deus é bom. Deus é bom. Então você não pode perder esta percepção. Não perca esta percepção que Deus é bom. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para conosco, Deus é bom para com a igreja, Deus é bom para com a sua família. Não duvide da bondade de Deus. Não duvide da bondade de Deus. Deus é sempre bom. E é interessante, Deus não muda. Deus não muda. Asaf, que era um adorador, ele estava querendo mudar sua concepção a respeito de Deus. Agora, Deus não muda. Deus é sempre bom, Deus é sempre amoroso, Deus é sempre misericordioso, Deus perdoa sempre. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus não muda. Então, Asaf, ele até diz que aqui que ele estava como um tolo. O seu raciocínio era como o raciocínio de um animal. Uma ignorância muito grande. Ele estava sendo ignorante porque ele, sendo um adorador, ele estava sempre no templo, escreveu 13 salmos e agora estava vacilando.
agora estava questionando o agir de Deus, não estava entendendo o agir de Deus, não estava entendendo os propósitos de Deus. Meu irmão e minha irmã, você tem que saber, você tem que entender que os propósitos de Deus são soberanos. Ninguém pode mudar os planos, propósitos de Deus com relação à sua vida. Jó teve este dilema. No capítulo 42, no verso 2, depois de todo o sofrimento de Jó, Jó disse: agora eu sei que Deus tudo sabe, eu sei que Deus não perde o controle nunca. Deus não perde nunca o controle das nossas vidas. Jó capítulo 42, verso 2. Vamos ler, por favor, pastor André. Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É interessante notar, irmãos, que Asaf estava tendo um diálogo com a sua própria alma. Estava tendo um diálogo com a sua própria consciência. Ele estava introspecto, ele estava analisando a sua alma, ele estava pensando. Mas olha, Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece o nosso coração. No Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 24, 25, a Bíblia diz que Jesus conhece o nosso pensamento. Ele sabe o que está no coração do homem. Então, nesta seta maligna, nestes pensamentos malignos, Asaf ficou perturbado. Quem sabe agora você também pode estar perturbado com alguma imaginação, com algum pensamento? Será que você também não está duvidando do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus? Neste momento de crise que todos nós estamos passando, será que você não está pensando que Deus perdeu o controle? Asaf não estava compreendendo o agir de Deus. Asaf não estava compreendendo o agir de Deus. Você tem que entender que as nações do mundo inteiro, os desafios do mundo inteiro estão debaixo do controle de Deus. E o nome de Deus é sempre glorificado. Verso 24 do Salmo 73, por favor, pastor André, o verso 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Guiar-me-á com o teu conselho, e depois me receberá em glória. Então, Asaf estava agora entendendo, depois que ele entrou no templo, ele estava entendendo que no fim de tudo, o nome de Deus ele é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Agora, o problema que estava afligindo o coração de Asaf. Qual que era o problema que estava afligindo o coração de Asaf? No verso 13, no verso 14, ele estava sendo afligido pela inveja. O seu coração estava perturbado, verso 16, porque ele estava tendo inveja do ímpio. Misericórdia. O Asaf, inveja do ímpio. Versículo 12, pode ler, por favor, pastor André? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. E eu tinha o quê? Inveja. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não tenha inveja do ímpio. Não. A graça de Deus é sobre a sua vida. A graça de Deus é a sua maior riqueza. A comunhão com Deus é a sua maior riqueza. A presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, é a sua maior riqueza. Não tenha inveja do ímpio. Mateus capítulo 16, verso 26. Mateus capítulo 16, verso 26, o Senhor Jesus diz assim: o que adianta? Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta?
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu irmão, minha irmã, não tem inveja do ímpio. Não tem inveja. A Bíblia nos diz que a inveja, Provérbios capítulo 24, pastor André, verso 1, depois Provérbios capítulo 14, verso 30, o sábio Salomão, ele dá uma palavra a respeito da inveja, Provérbios 24, verso 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Não tenha inveja dos homens malignos. Meu irmão, minha irmã, não tenha inveja. Agora o capítulo 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa terrível. Não tenha inveja de ninguém. A sua vida é agraciada por Deus, é abençoada por Deus, é edificada por Deus. Você não precisa ter inveja de ninguém. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele nos adverte a respeito da inveja. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Meu Deus, Paulo está chamando a igreja de Corinto de carnal. Carnal por quê? Porque tinha inveja. Era invejoso. Meu Jesus, não tem inveja, meu irmão, não tem inveja. Não tem inveja do ímpio, não tem inveja do seu colega de trabalho, não tem inveja de ninguém. Asaf, a sua mente foi perturbada. Olha, preste atenção. A sua mente foi perturbada por este fato. A sua mente estava perturbada. E no verso 15, Asaf tomou até uma atitude interessante. O verso 15 do Salmo 73, ficou só na mente. Ele não falou, ele não murmurou, ele não reclamou com ninguém. Preste atenção nesta verdade. Se você estiver com algum pensamento maligno, se você estiver duvidando da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, não comente com ninguém. Não precisa comentar com ninguém. Abra o seu coração para Deus. Foi o que Asaf fez. Asaf entrou no templo. Quando eu estava perturbado, com dúvida no coração, com inveja no coração, eu entrei no templo, dobrei os meus joelhos e conversei com Deus. Agora você pode até pensar, mas Asaf era um adorador. O pastor André falou isso. Asaf era um adorador. Escreveu o Salmo 50, escreveu o Salmo 73 até o 83. Até o 83. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. 1 Coríntios, Paulo ainda falando à igreja de Corinto. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então você não pode orgulhar-se. Tem muita gente que se orgulha da sua santidade. O orgulho precede a ruína. Né? O orgulho precede a ruína. Não pense que você, olha, porque Asaf, a sua mente foi perturbada. Os seus pés quase escorregaram. Meu irmão e minha irmã, olha, uma verdade que Asaf passou, ele olhava para quem? Para o ímpio. Por um momento ele desviou seus olhos de Deus e começou a olhar para os ímpios. Então ele sentiu inveja. Ele foi tentado pela inveja. E eu quero dizer para você, olha, a inveja, a tentação, ela cega os nossos olhos. Asaf ficou cego, porque ele estava olhando para o ímpio. A inveja estava perturbando o seu coração. Ele ficou cego, ele deixou de olhar para Deus. Até que ele entrou no templo e orou
e conversou com Deus e a sua consciência voltou. Ele mudou o foco, né? Mudou o foco, tirou os olhos do ímpio, dos ímpios, e voltou os seus olhos para Deus. Meu irmão, minha irmã, tira os seus olhos do ímpio, tira os seus olhos do pecado, tira os seus olhos da inveja e volte-se para Deus. Volte-se para Deus, olhe para Deus, porque Deus em Cristo Jesus está olhando para você. Então o verso 1, qual a conclusão que Asaf chegou? Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, E o verso para 28? com os limpos de coração. E o verso 28? Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Meu irmão, minha irmã, vamos terminar para não ficar muito longo. Você tem que ter esta certeza que Asaf teve. Deus é bom. Olhe para a sua família aí agora que está do seu lado e diga, Deus é bom. E Ele está cuidando de nós. Diga agora, diga para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Diga agora para a esposa, olha, Deus é bom. E Ele está cuidando de Israel. E Ele está cuidando também de nós. É interessante que em Lucas capítulo 18, Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 19, aquela experiência ali do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou, Jesus, o Senhor é bom. Aí Jesus olhou para aquele jovem rico e disse para ele, olha, o bom é Deus. Bom é Deus. O próprio testemunho do Senhor Jesus. Deus é bom. E a benignidade de Deus, a bondade de Deus dura para sempre. E eu quero orar por você. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que a tua bondade, que a tua benignidade, que a tua graça, que o teu amor, que as consolações do Espírito Santo permaneçam e prevaleçam em cada coração. Pai de amor, Deus eterno, manifesta agora na vida do teu filho, da tua filha, manifesta agora na vida desta família a tua bondade, a tua benignidade, o teu cuidado. Pelo poder do teu sangue, Jesus, tira agora de toda a mente, tira agora toda dúvida, tira agora as incertezas, tira agora, repreenda agora toda tentação, todo pensamento maligno, arranca agora da mente, do coração do teu filho, da tua filha, e que a nossa mente, o nosso coração, possa estar inteiramente firmados no Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom para com Israel, o Senhor é bom para com os teus filhos. Em Cristo Jesus, Pai, que a tua bondade, que a tua graça permaneça e prevaleça em cada coração. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.